eu vou estar do seu lado para sempre. Não, pode acreditar em mim. Eu nunca vou te abandonar. Estamos juntos. Não, sempre que você precisar, eu estarei aqui. Talvez você já ouviu essas frases alguma vez na sua vida, talvez pessoas já falaram isso para você. E quando o momento mais difícil chegou, quando as situações divergiram, as pessoas que falaram isso, que deram tapas nas costas, que prometeram estar ao seu lado sempre. Quando os ciclos se fecharam, essas pessoas se voltaram contra você. Essas pessoas mostraram uma outra face, um outro jeito que você talvez não conhecia, e isso te surpreendeu. Se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que atravessou uma situação dessa, fica comigo, porque essa palavra de hoje eu vou falar sobre isso. Só conhecemos as pessoas de verdade quando os ciclos se encerram. As pessoas só mostram de fato quem elas são uma vez que o ciclo se encerra. E muitas das vezes nós nos surpreendemos quando as pessoas mostram a sua verdadeira face. Tenha um muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. Seja bem-vindo ao nosso Café com Palavra de hoje. Essa quarta-feira, dia 17 de setembro, eu tenho plena convicção que a palavra que Deus preparou para nós nesse dia de hoje vai te levar a um outro nível espiritual. Vai abrir a sua visão de uma forma que você finalmente vai entender que pessoas podem até mudar, que pessoas elas falam algo hoje e amanhã às vezes não sustentam o que elas dizem. Mas existe um Deus que ele não muda. E toda a promessa que ele te fez, ele está velando para poder cumprir essa palavra sobre a sua vida. Eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você não pode ficar fora desse canal poderoso, desse canal abençoado, onde todos os dias nós aprendemos a palavra de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda, de uma forma onde a vida de muitas pessoas estão mudando. Então se inscreva no canal, faça parte também do Café com Palavra. E após fazer isso, eu quero que você deixe o seu like. Esse like é você dizer para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Tem muita gente precisando ser impactada, muita gente precisando que a visão seja aberta, muita gente precisando entender que algumas coisas são necessárias, nossos olhos precisam estar abertos para entender o tempo de ficar, o tempo de sair, quem são as pessoas que estão ao nosso lado no momento da crise e quem são as pessoas que estão ao nosso lado no momento da bonança. Precisamos ter a visão ampla de quem é quem, para que no momento da vitória, no momento da celebração, venham estar ao nosso lado aqueles que de fato suportaram o nosso pior momento. É sobre isso que nós vamos falar aqui também nessa manhã de hoje. Vamos para o texto bíblico, gente. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, verso de número 5. Gênesis capítulo 13, verso de número 5. Ló acompanhava Abraão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tenda. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-lo. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores de Ló. Na época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes próximos. Não está toda a terra diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão em direção a Zoar. Era bem irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste,
Assim, os dois se separaram. Uau! Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes desse nosso devocional. As pessoas mudam, nós mudamos. Falar sobre mudança é algo que acontece constantemente. Eu falei sobre isso ontem. Estamos mudando todos os dias, estamos evoluindo. Eu falei sobre a evolução, desde que nascemos até hoje, nós mudamos. Eu não sou a mesma pessoa da semana passada, eu não sou a mesma pessoa do mês passado, eu não sou a mesma pessoa do ano passado. Aprendendo essa primícia, gente, eu não aceito que alguém venha trazer coisas de mim do ano passado, de 2 anos atrás, do mês passado. Não, eu não estou mais lá. O inimigo ele quer sempre nos levar aos momentos ruins da nossa vida. Lembra daquela vez que você desviou da igreja? Lembra daquela vez que você brigou? Lembra daquela vez lá na escola? Então o inimigo vai querer sempre nos levar para o passado, para nos entristecer, para nos chatear, para nos envergonhar. Lembra daquela vez lá, isso há 20, há 30 anos atrás? Não, eu não estou mais lá. Prefiro não lembrar. Eu não quero me apegar ao passado, eu quero olhar para as coisas que estão diante de mim. É isso que Paulo disse. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo avançando para as que estão diante de mim. O que muitas pessoas não conseguem entender e muitas pessoas não conseguem prosperar, não conseguem avançar na vida, porque vivem presos ao passado. Vivem permitindo com que pessoas te levem novamente para o passado. Vive rodeado de pessoas que o prazer dessas pessoas é lembrar as coisas que aconteceram, os erros que você cometeu, os problemas que aconteceram lá atrás. O Senhor está dizendo, se afaste de gente assim. Fique longe de pessoas que querem lembrar a sua pior versão, que querem te lembrar todos os dias os erros que você cometeu. Você já aprendeu com esses erros. Tanto é que você não está errando mais. O que importa não é o que você fez, é o que você está fazendo hoje. E se você de fato corrigiu os seus caminhos e endireitou as suas veredas, nenhuma condenação há. É isso mesmo. Não há condenação para quem não anda mais na carne, mas está andando em espírito. Não há condenação para quem não está mais praticando as coisas do passado, decidiu praticar as coisas novas. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, gente, romper com o ciclo do meu passado. Já que esse tema é entendendo quando o ciclo se encerra, eu preciso falar isso para você. Você precisa romper com o ciclo do seu passado. Você precisa romper com a velha pessoa que você era. Eu precisei romper com o velho Carlos, com traumas, com vícios, com problemas, com dificuldades, com coisas que eu fiz e eu parei e falei, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Eu tive que romper com esse Carlos e entender, eu serei a minha nova versão. Eu vou me permitir ser a nova versão, aquela que Deus escolheu que eu seja. E quando eu fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. Eu parei de ser assombrado pela vergonha. Eu parei de ficar tentando me justificar para alguém, porque eu não estou mais lá. Quando alguém me procurar no passado, não me acha mais lá, porque hoje eu sou uma outra pessoa. Pastor, mas as pessoas estão dizendo ainda das coisas que eu fiz lá atrás. Olha que coisa boa. Se estão dizendo das coisas que você fez lá atrás, isso é uma coisa boa, não é para você ficar triste, não. Como assim, pastor? Estou confuso. Como não é para ficar triste se tem gente apontando o meu passado? Se estão falando das coisas que você fez lá atrás, é porque não tem coisas do que você está fazendo agora. Se estão falando de coisas que você fez no passado, é sinal que hoje você está irrepreensível. Porque se hoje tivesse coisas para falar de você, eles falariam. Com certeza, eles usariam armas atuais. Se eles não podem falar de nós do hoje, estão falando do passado, é sinal que hoje você evoluiu. Gente, será? Coloque nos comentários se você pegou essa palavra aí. Coloca aí se você entendeu. Diga, eu entendi, pastor. Se estão falando do meu passado, é porque não tem nada do que falar do meu presente. É porque o meu presente está extraordinário. É porque hoje eu aprendi com os meus erros. É porque hoje eu não cometo as mesmas falhas. É sobre isso que Deus está falando conosco aqui hoje. É sobre isso. E dentro desse contexto, eu vejo Abraão, gente, levando Ló para onde Deus mandou Abraão ir. E no determinado momento onde começam as desavenças, onde começam os problemas, onde começam as contendas, onde começa o disse-me-disse, sabe, aquele clima horrível de briga, de confusão, gente,
Pensa numa pessoa que não gosta de confusão, sou eu. Não gosto, gente. Acho que ninguém gosta, mas só alguém que não tolera a confusão. Toda vez que surge um problema, eu vou focar na solução do problema. Não gosto de ficar falando, olha, fala hoje, fala amanhã e fala depois. Gente, isso me cansa emocionalmente. Então, todas as vezes que surge um problema, alguém me traz um problema, tudo bem, entendi o problema, agora me diga, como vamos fazer para resolver? Não, mas aqui não. Vamos buscar a solução do problema. Você já trouxe quem fez, quem começou, quem causou, agora vamos tratar da resolução. Porque problemas existem sim, nós temos que ser adultos para entender que todo lugar tem problema, a sua casa tem problema, a minha casa tem problema, no seu emprego tem problema, no meu tem problema, na sua igreja tem, na minha igreja, na sua paróquia tem, onde você frequenta tem problema, todo lugar tem problema, isso é fato, gente, somos adultos para falar sobre isso. Porém, o adulto alfa é aquele que resolve os problemas, não é aquele que senta no problema, que ignora, finge não ver, faz vista grossa, não. O adulto de verdade, ele resolve problemas. Aqui estava tendo contenda, estava tendo uma diferença muito grande. Os pastores de Abraão, os pastores de Ló, Abraão e Ló começam a brigar também. A briga era só dos pastores, passou para eles. E quando a briga chegou nele, gente, Abraão percebeu que o relacionamento dele com o seu sobrinho ia ficar desgastado, a ponto deles não conseguirem mais se olharem, a ponto deles não conseguirem mais se falarem. Então, antes de chegar no extremo, antes de chegar na situação de não teria mais volta, Abraão falou, Ló, vem cá, vamos separar. Não tem como a gente viver assim. Nós somos irmãos, em outra tradução diz. Somos parentes próximos, somos família, rapaz. Vamos ficar brigando por quê? Não tem necessidade de brigar. Gente, eu vejo Abraão tão prático, oh meu Deus. Que o Senhor nos dê essa praticidade. Porque enquanto tem gente que quer resolver problemas, tem gente que quer criar problemas, tem gente que quer viver em problema, quer viver brigando, quer viver discutindo, quer viver naquele ciclo. Gente, meu Deus do céu, que o Senhor nos amadureça para entender que isso desgasta. Reclamação todo dia desgasta a relação. Cobrança todos os dias desgasta qualquer tipo de relação. Culpa, falatório todos os dias, gente, não é possível. Tem uma hora que ninguém consegue viver assim. Ninguém consegue. Vamos entender o porquê de tudo isso. O convite esta manhã é para você procurar entender o porquê dessas brigas, porque eu estou sempre brigando com isso, porque minha esposa sempre briga com isso, porque meu patrão sempre pega no meu pé por causa disso. Procure entender o motivo e feche essa brecha. É porque eu me atraso, ele pega no meu pé porque eu me atraso. Não se atrase mais. É porque eu não sei falar direito, então aprenda a falar direito. Busque o autocontrole. É porque eu sempre falo demais, então refreia a sua língua, fala menos. Você precisa entender, parar um pouco e entender. O motivo dos problemas é que eu deixo a toalha molhada no sofá. Pelo amor de Deus, meu filho, seja inteligente. Tire essa toalha desse sofá, pelo amor de Deus. Pendura ela, coloque em qualquer canto, mas tira daí. Precisamos ser inteligentes, irmãos. Precisamos ser pessoas inteligentes. Não é possível ficar a vida inteira sendo cobrado pelas mesmas coisas. Não dá. Precisamos evoluir. Que me cobre, mas por outras coisas. Que eu erre sim, mas seja outros erros. Aqui não é sobre não errar, mas é sobre cometer outros erros. É você aprender com aquele erro e não errar mais. É você passar aquela fase, passar de nível e não cometer os mesmos erros. Pois bem, Abraão já estava saturado daquela conversa, daquelas brigas, daquelas coisas insignificantes. Sabe, briguinhas pequenas que não vão levar ninguém a nada, vão só desgastar a relação. Abraão falou, Ló, é o seguinte, se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolha para onde você quer ir. E aqui vem uma lição muito importante. Existem pessoas que só querem um motivo para se afastar. Eu olho para Ló aqui, gente, e vejo Ló já pronto para ir embora. Ele nem questiona Abraão dizendo, não, vamos melhorar. Não, vamos resolver. Vamos parar de brigar. Não, é como se Ló já quisesse aquilo. Isso que eu estou falando é muito forte. Ló já quisesse que Abraão tomasse essa decisão. Ele não teria coragem de tomar. Até para não falar, foi eu que fiz, foi eu que separei. Mas ele conseguiu mexer naquilo. Mexer naquela ferida até Abraão tomar essa decisão. Como eu cuido de pessoas, gente, eu vejo pessoas assim.
que ficam mexendo com a outra, até a pessoa explodir e falar: não quero mais, vai embora, não dá mais. E a pessoa ainda sai como inocente, tá vendo? Foi ele que mandou, foi ela que terminou, foi ele que fez isso, foi ele que me mandou embora. É que você criou tanto problema que a pessoa não aguentou mais. Você levou essa pessoa ao extremo, a ponto dela tomar a decisão. E por que as pessoas fazem isso, gente? Para se sentir livre, para se sentir bem na história, para não sair sentir com peso nas costas. Não, não foi eu, não. Foi ele que decidiu. Foi ela que decidiu, mas você fez ela tomar essa decisão. Você fez a pessoa sair. É isso que Ló ele fez, gente. Ló tirou tanto a paciência do seu tio que o tio teve que tomar essa decisão. É como se Ló já quisesse que aquilo acontecesse. Tem gente que assim já quer que você tome a decisão. Só espera você falar, tá vendo? Olha como fez, olha como isso, olha como aquilo. Então a primeira lição é essa. Tem pessoas que estão mexendo, estão cutucando, estão apurrinhando até tomarmos uma decisão. Para elas saírem ilesas e falar: olha, a decisão foi dele, a decisão foi dela. Mas foi a pessoa que fez tomar essa decisão. É a primeira lição. Segunda lição. Quando Abraão conversa com ele e dá a ele a opção de escolha, dá a ele a opção de ir para um lugar que ele quisesse. Ló, nesse momento, gente, estava com a decisão nas mãos. Porém, algumas coisas poderiam ser ponderadas, poderiam ser consideradas por Ló. Primeira coisa que ele poderia considerar: gente, eu só estou aqui por causa do meu tio. Eu só cheguei aqui porque foi meu tio que me trouxe. Desde que meu pai morreu, foi o meu tio que me ajudou a chegar aqui. Eu só tenho, segunda coisa, eu só tenho o que eu tenho porque o meu tio me ajudou a prosperar. Ele me ajudou. Ele me deu parte dos seus rebanhos e a partir disso eu comecei a crescer o meu negócio, mas foi o meu tio que me deu o primeiro passo para eu chegar onde eu estou. Terceira, mas mais importante disso, o meu tio é mais velho do que eu. Eu sou mais jovem. Mesmo se eu estiver numa terra mais difícil, eu consigo prosperar. Agora, para o meu tio é mais difícil prosperar numa terra seca. Eu vou ir para a terra seca porque eu tenho mais força, tenho mais vigor e vou deixar o meu tio ir para a terra melhor. Afinal de contas, foi ele que fez tudo por mim. Essas poderiam ser, gente, a mentalidade de Ló. Essa poderia ser o pensamento de Ló. Uma forma dele retribuir tudo que o tio fez por ele. Mas sabe que pessoas ingratas pensam: já que mandou escolher, eu vou para o lugar bom, ele que se vire. Já que ele decidiu, então eu vou pegar a melhor parte. Abraão tinha um carinho por Ló, e não preciso nem falar isso, né, gente? Ele pegou Ló para cuidar, para criar. Quando Deus mandou Abraão sair, Abraão levou Ló consigo. Abraão ajudou Ló a prosperar. Abraão fez tanta coisa por Ló. Então eu não preciso rasgar cedo aqui e falar que Abraão amava Ló. Com certeza Abraão amava e as atitudes de Abraão demonstrou que ele amava. Porém, será que o mesmo amor que Abraão tinha por Ló era recíproco? Será que a mesma consideração que Abraão tinha por Ló era recíproca? Será que Ló tinha por Abraão a mesma consideração? Uau! Aqui algumas fichas começam a cair. Porque tem pessoas que só se doam, e quando precisam não tem retorno. Não que se doam querendo retorno, entenda isso, gente. Mas se eu planto bem, o mínimo é eu colher o bem. Se eu sou gentil com alguém, o mínimo é essa pessoa ser gentil comigo. Não precisa rasgar seda, não precisa me dar presentes caros, mas é o mínimo retribuir a gentileza. É o mínimo, gente. E a gente espera isso sim. O mínimo. Diante de tudo que Abraão fez para Ló, gente, era o mínimo. Era a hora de Ló lavar a alma, retribuir o tio e seguir a vida. Mas Ló não, gente. Ló olhou para a planície, para um lugar de mata verde, de um lugar de bons lugares para se montar o seu acampamento e viver. O outro lugar, uma terra difícil, uma terra árida, um deserto, um lugar muito mais difícil de se plantar, de se viver. E Ló pensou e falou: eu vou para aquela parte boa. O lugar era tão lindo que o texto diz aqui que parecia o jardim do Senhor, parecia o jardim do Éden, de tão bonito que era o lugar que Ló estava indo, gente. Ele não pensou em falar: vou colocar meu tio lá, vou deixar meu tio ir para lá, afinal de contas ele fez tanto por mim, agora é hora de eu retribuir. Não. E é sobre isso.
Nós só conhecemos as pessoas de verdade quando o ciclo se fecha. Por isso eu comecei esse texto, essa mensagem de hoje falando sobre isso. Eu estou contigo, vou estar com você até o final. Conta comigo, tamo junto, sou seu amigo, sou parceiro, sou não sei o quê. Quando o ciclo se fecha, nós sabemos quem é quem de verdade. Na hora de Ló mostrar quem era ele, gente, ele mostrou uma pessoa aproveitadora, oportunista, uma pessoa que queria sempre só receber o bem e nunca queria fazer o bem. Alguém que só queria ser servido, nunca quis servir. Alguém que via nas pessoas somente oportunidades para ele poder alavancar os seus negócios. E nunca viu nas pessoas alguém que ele pudesse ajudar. Talvez você está se relacionando com alguém assim. Alguém que só está com você enquanto você está proporcionando, enquanto você está servindo, enquanto você está fazendo por ele. Se você não fazer uma única vez, aquela pessoa muda com você. Ajudou tanto, se você não conseguir ajudar uma vez, pronto, você vai encontrar um inimigo, uma inimiga. Fez tanto, uma vez você não conseguiu fazer, meu Deus, não serve mais. Essa é a realidade de muitos funcionários dentro de empresas, 5, 10, 15, 20 anos de empresa. Fez tanto, ficou doente, não serve mais. Vamos trocar, vamos mandar embora. Mas falta 2 anos para aposentar, falta 1 ano, não, vamos mandar embora. Não serve mais para a empresa, mas fez tanto, mas não, eu esqueci toda a história que ele fez. Eu quero só agora prejudicar essa pessoa, porque eu sou oportunista, é isso que muitos patrões poderiam falar. Pessoas que você ajudou, que você dedicou seu tempo, dedicou dinheiro, dedicou esforço, que você fez tanto. E quando a pessoa vira as costas, vira falando mal, vira criticando, vira apontando pedras, vira ainda querendo que você vá para o pior lugar. É sobre isso. É sobre entendermos, gente, que não é porque o seu coração é bom que as pessoas têm que ter o coração bom igual a você, não. Eu no lugar dela faria o bem, pastor. Você faria, ela não faz e está tudo bem. Pastor, se fosse eu no lugar dele, eu faria, tudo bem. É que o seu coração é diferente do dele, continua com o coração assim. Que você não perca essa essência por causa de pessoas ruins. Que você não deixe de fazer o bem por causa de aproveitadores, por causa de pessoas que sugam a nossa energia, sugam tudo que nós temos e depois viram as costas sem olhar na nossa cara. Que você não perca a sua essência por pessoas dessa natureza. Precisamos entender que as pessoas é até melhor que saiam da nossa vida, do nosso caminho, da nossa empresa, que saiam do nosso convívio. Tem gente que é até melhor sair, é até melhor estar longe, porque enquanto estiverem perto, estarão sugando você. Estarão sugando a sua energia, os seus recursos, estarão sugando o seu conhecimento, a sua sabedoria. E na primeira oportunidade vão se voltar contra você. Vão pegar aquilo que você construiu. Vão tentar tomar aquilo que era seu por direito. O conselho é esse. Deixa Ló embora para você prosperar. Deixa ir para que você cresça. Deixa ir. Eu quero que você digite a palavra rema, nós vamos orar agora. Existe uma palavra profética para você que é novo aqui, todo dia nós profetizamos essa palavra, a palavra de hoje é essa. Por mais que eu sinta falta, eu deixarei ir. Uau, isso é muito forte. Por mais que eu sinta falta, eu deixarei ir. Você acha que foi fácil para Abraão mandar Ló ir para um lado e ele foi para o outro? Gente, estou falando de alguém que cuidou, que criou desde pequeno, alguém que fez tudo. Você acha que foi fácil? Por mais que Abraão sentisse falta, ele entendeu que tinha que deixar ir embora. Eu sei que tem pessoas terminando relacionamentos abusivos, gente, com dor no coração. Pastor, ele me agride, ele me bate, mas eu amo ele, eu estou largando, sentindo falta, mas eu vou deixar ir, faça isso. Quando algum paciente chega em mim e fala, pastor, eu consegui bloquear aquela pessoa que só me via para pedir pix, só me via para quando queria satisfazer as suas vontades, os seus desejos, aquela pessoa que nunca me valorizou, consegui bloquear. Quando o paciente chega nesse nível, irmãos, mesmo amando, mesmo gostando, mesmo tendo a dependência emocional, deixando ir, é o primeiro passo para a mudança, é o primeiro passo para a cura, é o primeiro passo para a restauração. Tomar decisões assim são para pessoas que querem vencer, que querem viver o sobrenatural.
Amanhã, quinta-feira, eu vou falar sobre a reviravolta na vida de Abraão. O que aconteceu depois que deixou Ló embora? O que acontece na minha vida quando pessoas oportunistas saem de perto de mim? O que acontece na minha vida quando pessoas que só me usaram saem de perto de mim? Nós vamos falar amanhã o que acontece. Você vai se surpreender. Coloca a mão no seu coração, você que está entendendo isso, você que está conectado aqui. Se você entendeu essa mensagem, coloque eu entendi. Você que entendeu, coloca aí. É isso mesmo, eu preciso deixar ir. Não adianta eu querer trazer, não adianta eu me esforçar ainda mais. Eu estou deitando no chão, a pessoa está praticamente deitando, andando em cima de mim, pisando em cima de mim. Eu quero ter por perto, eu quero ter aqui, eu quero, porque eu acho que não vou conseguir viver sem essa pessoa. Deus quer te mostrar que Deus tem coisas maiores. Te faz mal, te agride, te ameaça de morte, te faz você se sentir pequena, te diminui, como nós falamos ontem. Mas mesmo assim queremos por perto. E tem explicações neurológicas, psicológicas para isso. Tem explicações. Mas se você hoje estiver disposto a dar o primeiro passo a viver o novo de Deus, a se libertar de sentimentos, de pessoas e de lugares que só sugam a sua energia, hoje Deus te convida para viver essa experiência. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante dessa palavra poderosa nessa quarta-feira, nós clamamos pedindo a Tua bênção, a Tua vitória. Nos liberte de tudo aquilo que nos faz mal. Nos tire de perto de pessoas que sugam energia, Pai. E as pessoas geralmente nos surpreendem, porque nós só sabemos quem elas são quando elas vão embora. Quando o ciclo fecha, Pai, que a pessoa vem e coloca na justiça, e briga, e fala, e critica, e conta segredos que sabiam a nosso respeito. Quando as pessoas nos decepcionam, assim como em algum momento decepcionamos alguém também, mas nos ensina a agir de forma correta, nos ensina a viver longe de pessoas que sugam a nossa energia, nos cure da dependência emocional, para que possamos prosseguir e entender que se faz necessário alguns ciclos se fecharem. Toma nossas vidas em Tuas mãos, confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, sorrisão 915, você que consegue entender que não vão mais te usar, que não vão mais te aproveitar da sua boa vontade, da sua inocência, do seu coração bom, não vão mais não. E quando parar de te sugar, você vai ter força para crescer, para avançar e para viver milagre. Deus abençoe a sua vida, uma quarta-feira de vitória sobre você e sobre a sua família. Beijo no coração. Meio-dia tem a nossa oração. Vamos que vamos, porque Deus tem coisa boa preparada para nós.